Nós vamos continuar falando sobre a fé de Enoque, um exemplo de uma fé perseverante. Nós falamos acho que 2 semanas atrás, nós demos aí um parâmetro, um panorama, na verdade, sobre a fé deste grande homem de Deus, e nós encerraremos falando sobre versículo 6, ou dando uma maior ênfase ao versículo de número 6. A palavra de Deus vai dizer no verso de número 5 que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos em nome de Jesus que dirija os nossos corações quanto à Tua palavra. Mesmo não sendo merecedor, ó Deus, que o Senhor use o Teu servo a fim de transmitir com integridade, com o poder do Santo Espírito, ó Deus, ao Teu povo. E que nós sejamos ouvintes atentos e não pessoas que não atentam à Tua palavra. Então, por favor, ó Deus, fala aos nossos corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós lemos na semana passada, ou na semana retrasada, Gênesis capítulo 5, 22 a 24. Você não precisa abrir, eu lerei, porque aqui nesse texto nos dá uma breve explicação sobre a fé de Enoque. Gênesis 5, 22 vai dizer: andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque, juntamente com Elias, são dois dos personagens que nunca passaram pela morte física. E a fé de Enoque é algo que até hoje para nós é enigmática, porque como pode Deus, através da fé de um simples mortal, levá-lo ao lar celestial sem ter passado pela morte? Mas algumas coisas que nós já falamos, e eu quero acrescentar algumas delas. O João Calvino, ele disse que sem fé todas as obras humanas, por mais bonitas que pareçam, não passam de abominações perante Deus. Porque falta a raiz da piedade, que é a fé, pois nada é mais primário do que a fé. Quando nós falamos sobre o andar de Enoque, nós vimos que, e o texto aqui de Gênesis capítulo 5 vai dizer, que Enoque andou com Deus. Dentro das perspectivas de pessoas que viviam 800, 900 anos, Deus permitiu que nos 300 e poucos anos que ele vivesse aqui, foram anos que ele andou com Deus. Talvez a maior diferença, e nós vamos trabalhar um pouco isso mais para frente, é que hoje em dia pessoas não têm constância no seu andar com Deus. Perdão. A fé de muitos, ela oscila mediante os acontecimentos da sua vida. Alguns se permitem afastarem-se de Deus quando as coisas estão mais calmas, mas achegam-se a Deus quando as coisas são mais perturbadoras ou difíceis. Infelizmente, essa é a grande realidade de muitas pessoas no dia de hoje. Então, o que nos difere ou nos diferencia da fé de Enoque é que todos os anos da sua vida, todos os dias, ele andou com Deus. Então, nós precisamos ser gratos a Deus por essa caminhada que Deus permitiu a cada um de nós. Na minha vida, nos meus 43 anos, eu já conheço a Cristo desde 1998. Então, nessa minha jornada nesse mundo, eu posso lhes dizer que mais da metade do tempo eu conheço a Jesus. E eu devo ser grato por isso. Quando nós falamos sobre a perseverança de Enoque, assim como falamos, ele andou com Deus por 300 anos. É o contraste com aqueles que perdem o favor após alguns meses ou anos. Abre sua Bíblia para Filipenses capítulo 3, verso 8.
Filipenses capítulo 3, verso 8, porque aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Um homem que, da mesma forma como eu e como alguns de vocês, entregou seu coração a Jesus em uma etapa da sua vida. Ele não cresceu num lar cristão. Conhecia a Deus de maneira teórica, talvez até tinha um grande zelo por Deus, mas não conhecia verdadeiramente quem era Jesus. E ele fala no capítulo 3, verso de número 8 de Filipenses: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, o que nós precisamos entender é que, frente à sociedade, Paulo ele tinha uma grande influência antes de conhecer a Jesus. Em dado momento, ele cita suas credenciais acadêmicas, ele cita a base da sua fé, mas ele posteriormente deixa claro que aquilo não valia nada se não tivesse Jesus. Talvez essa é também a grande diferença, porque hoje eu estava vendo um status ali, acho que foi do pastor Odir. Ele colocou sobre a questão de preguiça de ir à igreja. Tem muitas pessoas que se sentem bem estando em casa num horário de culto, numa quarta-feira às 20 horas, ou num domingo às 9 da manhã, ou num domingo às 19 horas, enquanto os irmãos, ou grande parte dos irmãos, ou boa parte dos irmãos, estão adorando a Deus na igreja. Tem pessoas que preferem ficar sentadas nas suas casas com o controle na mão, assistindo até mesmo, por vezes, coisas que não são lícitas, ou enchendo o seu coração com coisas que não vão acrescentar absolutamente nada nas suas vidas. A diferença é que andar com Deus para o cristão deve ser aproveitar todos os momentos que nesse mundo nós temos. É claro, e uma vez eu já fiz a diferença entre como eram os cristãos do passado e como são os cristãos de hoje. Na Bíblia você não vai encontrar que eles cultuavam na quarta-feira, eles cultuavam domingo de manhã e domingo de noite. Porque lá no livro de Atos vai dizer que eles cultuavam quando? Todos os dias. Então ali em Atos capítulo 2 vai dizer que eles estavam felizes em cultuar todos os dias, eles tinham tudo em comum, e nós, de 7 dias na semana, nós cultuamos 2. Em 3 horários distintos. E ainda assim, ainda não encontramos tempo para cultuar a Deus nos momentos que nós deveríamos. Então o abismo entre uma fé genuína e uma fé, por vezes, intelectual, ou que nós achamos que temos, é a prática. É como eu estava dizendo recentemente sobre o que é o arrependimento. O arrependimento não é quando alguém chega para você e fala assim, me perdoa. Por vezes você vai ter que acreditar naquelas palavras. Só que arrepender-se não são as palavras que nos fazem arrependidos, mas as nossas atitudes. Porque Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o arrependimento, o perdão, ele é fruto de um lábio arrependido, mas de um coração arrependido. Atitudes que demonstram um arrependimento genuíno. Então, Paulo, depois de 27 anos de dificuldades, ele considerava tudo como perda comparado ao conhecimento de Cristo. A palavra ali no original é realmente esterco. Ele, tudo para ele, a sua vida, o seu currículo era nada, porque para ele o mais importante era o conhecimento de Jesus. Quando nós pensamos na questão da fidelidade em tempos difíceis, porque nós citamos isso 2 semanas atrás, em Gênesis capítulo 6, verso 3, você não precisa abrir, eu lerei, mas Gênesis 6:3 vai dizer o seguinte, e disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Algumas pessoas acham que Deus disse que os homens só viveriam 120 anos no máximo e morreriam. Não.
Ali foi o tempo que Deus deu para que Noé pudesse construir a arca até que viesse o dilúvio e recomeçasse através da família de Noé. A grande situação, meus irmãos, quando nós pensamos na imoralidade, achamos que talvez nós vivemos nos piores dias que já se passaram na face deste mundo. Pelo contrário, quando Deus olhou para o mundo, talvez poucos milênios ou séculos após ele ter criado o homem, ele viu que a imoralidade era tamanha a ponto de mandar o dilúvio. Sabemos que a fidelidade de Deus não permite que ele envie um novo dilúvio, mas imagine se Deus não tivesse prometido, através do arco, que não viria mais o seu julgamento pelas águas aos homens impuros. Será que existiria alguém nesse mundo hoje? Porque, infelizmente, a imoralidade ela se multiplica cada vez mais. Então, Enoque viveu em uma época de grande maldade antes do dilúvio. Apesar disso, permaneceu fiel a Deus. Eu quero deixar claro a vocês, meus irmãos, que mesmo no mundo mal que nós vivemos, no ambiente que nós vivemos, é possível servir a Deus. É possível escolher fazer aquilo que é certo. O poder da escolha está em nós. Deus conhece os nossos corações e sabe que, por vezes, nós somos levados a tomar más decisões por conta da influência de outros. Mas se nós tomamos más decisões porque nós estamos cientes dos fatos, o pecado também está em nossos corações. Quando nós falamos, meus irmãos, ainda sobre a fidelidade de Enoque, 2 Timóteo 3,14 vai dizer o seguinte: permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita fielmente. Essa é uma versão mais simples, mas vai dizer o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo estava dizendo a Timóteo que cresceu num lar cristão. Então, desde os primórdios da sua vida, ele havia sido ensinado a maneira pela qual deveria se viver. Eu, como lhes falei, não cresci no lar cristão. Mas as minhas filhas, elas têm o privilégio de ter conhecido Jesus ou de estarem aprendendo sobre Jesus desde os primeiros dias das suas vidas. As coisas de errado que eu fiz na minha vida, Deus sabe que foi o tempo de ignorância. Agora, alguém que nasce num lar cristão e que escolhe fazer coisas erradas, infelizmente, ela está praticando algo que vai ser cobrado dela e que ela tem ciência de que está errado e ainda assim continua exercitando o seu, vamos dizer assim, a sua natureza pecaminosa frente às escolhas espirituais que deveria se fazer. Como exemplo que nós somos, todos os dias, como Paulo fala aos Gálatas, nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. E somos nós, através das nossas atitudes, que mostraremos quem vai sair vencedor. Se o nosso lado pecaminoso ou se o Espírito Santo que habita em nós. Então, meus irmãos, esse foi aí um pequeno panorama sobre aquilo que nós falamos anteriormente. E eu quero falar um pouco sobre a chave da fidelidade de Enoque, que foi a sua fé. Alguém leia Hebreus 11:6 para nós aí, por favor. Uma pergunta simples. O que é algo impossível? O que é algo impossível? É algo que nunca pode acontecer ou que vai acontecer, certo? O escritor de Hebreus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós falamos sobre a fé é como uma chave para que nós possamos obter os tesouros de Deus. Nós não estamos falando de bênçãos, não estamos falando de bênçãos. Lá no Salmo 25, o salmista vai dizer que o segredo ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O segredo da fé de Enoque é que por 300 anos,
Não foram 300 dias, não foram 300 minutos, mas por 300 anos ele andou com Deus. E dentro da questão da fé, podemos dizer que ele agradou a Deus porque tinha fé. E sem essa fé não é possível a qualquer pessoa andar com Deus ou agradar a Deus. Então, todas as coisas que nós fizermos, todas as coisas. Nós cantamos, acho que foi domingo, o corinho que fala 1 Coríntios 10, 31. Quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Né? Então o corinho vai dizer isso. Fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, todas as coisas que nós fizermos, se não estiver ou se não fizermos com fé, ela não tem valor nenhum. Então se eu estou na minha casa e se eu pego a minha Bíblia e leio sem fé, não tem valor nenhum. Se eu venho à igreja, sento nesses bancos, canto os hinos, ouço a palavra sem fé, não tem valor nenhum. Se eu dou uma contribuição para missões, para os necessitados das enchentes, para a manutenção da igreja, para qualquer finalidade, sem fé, não tem valor nenhum. Jesus deixou isso claro quando disse que a nossa oração, ou as coisas que nós pedirmos a Deus, nós devemos ficar em nosso quarto orando diretamente a Deus. E não como os fariseus, ou como aqueles que querem se aparecer, porque para Deus não há necessidade de sermos aparecidos. Para Deus não há necessidade de alguém que saiba falar 5 línguas, de alguém que tenha condições financeiras, que fez 3, 4 faculdades. Meus irmãos, todas essas coisas são irrelevantes. O que a palavra de Deus deixa claro é sobre um coração penitente. Então vocês notem como o problema está em nós. Os anos passam, os séculos avançam, o mundo é diferente e por vezes a nossa fé fica cada vez mais fria. Nós ficamos cada vez mais distantes de Deus. Se você está no capítulo 11, veja o capítulo 10, verso 38. Alguém leia, por favor. Hebreus 11, 10, 38. Pode ler, pessoal. Não precisa ter vergonha. Então note, o justo viverá pela fé. E o final do versículo vai deixar claro que o Senhor não se agrada de alguém que não tem fé. O verso que por vezes nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e aí eu pergunto para você, tem muitas pessoas, e foi esse o principal motivo que nós iniciamos o estudo no capítulo 11 de Hebreus. O que é essa bendita palavrinha fé? Não é um simples acreditar. Eu já disse isso para vocês. Mas ter fé em algo é aquilo que influencia a sua vida. É aquilo que vai trazer benefícios para você se seguir aquilo em que você acredita. Se nós falarmos num time de futebol, alguém que gosta de um time de futebol, ele tem fé naquilo, ele acredita naquilo. Mesmo nos dias bons, mesmo nos dias maus, ele vai acreditar naquilo, vai viver como alguém que diz que ama aquele time e ponto final. Um cristão que diz que ama a Deus, mas que anda como um ímpio, será que realmente ele ama a Deus? E aí a grande pergunta que nós precisamos fazer são vocês e eu que responderemos para nós mesmos. Porque são as nossas atitudes diárias que mostram se realmente nós somos verdadeiramente cristãos. Jesus já disse isso. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, acaso não temos feito coisas em seu nome? Eu conheci um batalhão de pessoas que já se declararam cristãos,
mas que abandonaram a Deus, que hoje vivem as suas vidas nos mais diversos tipos de pecado. Infelizmente, meus irmãos, tem muito crente que não sabe o que é fé e como essa fé impacta a sua vida. Porque como é que nós podemos dizer que nós temos fé em Deus se nós não o conhecemos? Se nós não o buscamos? Eu quero perguntar para você o seguinte: quantas vezes, e multiplica isso pelo número de anos que você tem de vida cristã, quantas vezes você leu toda a sua Bíblia? Aqui você já tem o parâmetro, como tem muito cristão que não dá valor à palavra de Deus. Eu vi um meme interessante que dizia o seguinte, né? Tinha um senhorzinho, velhinho, um monte de jovem, aí chega lá um jovem e fala: "O fulano, eu queria falar com Deus." Aí o rapaz, aliás, eu queria ouvir a voz de Deus. Aí o rapaz falou: "Lê a Bíblia." "Mas fulano, eu queria que Deus falasse comigo." Aí ele falou: "Lê a Bíblia em voz alta." Se você parar para pensar, é uma grande verdade. O que por vezes pessoas acham que tem que acontecer? Eu já vi gente dizendo o seguinte: "Olha, para que eu saiba a vontade de Deus, amanhã às 7 horas da manhã tem que estar nevando 30 centímetros. Ou eu vou entender que é a vontade de Deus se daqui 5 minutos passar um carro vermelho ali na frente. Eu vou entender se é a vontade de Deus se o irmão, em vez de falar bom dia, vai falar olá." Tem gente que baseia a vontade de Deus em coisas ridículas como essa. Se nós queremos saber a vontade de Deus, nós precisamos ler a palavra. Porque a maneira que Deus se comunica conosco é através da palavra. O Espírito Santo falando em nossos corações. E não através de circunstâncias banais, como muitas pessoas pensam. Vai chegar um fulano ali, vai chegar para o Eduardo e falar: "Olha, eu tenho uma palavra para dizer para tal fulano." Isso é vazio, meus irmãos. Isso é vazio. Tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus está na sua palavra. Então, quando a palavra de Deus diz que é impossível agradar, Enoque agradou a Deus porque tinha fé. Quando a palavra de Deus vai dizer que creia que ele existe, ali em Hebreus 11:6, aqui a ênfase é em Deus, em ele, o verdadeiro Deus. A fé genuína não significa apenas crer na existência de um ser divino, mas sim crer que o Deus da Escritura é o único Deus real e verdadeiro que existe. E quando vai falar que ele é galardoador dos que o buscam, a pessoa deve crer não apenas que o verdadeiro Deus existe, mas também que ele recompensará a fé das pessoas com perdão e justiça, pois foi assim que ele nos prometeu. Foi dessa maneira. Nós já vamos ler os versículos. Mas pensa, meus irmãos, nós que somos pais, sabemos o seguinte: quando você dá uma ordem para o seu filho, por vezes você vira as costas e quando ele se vê sozinho, ele faz aquilo que você disse para não fazer. Mas se você der uma ordem para o seu filho e você ficar do lado dele, dificilmente ele fará, não é verdade? Por meio da disciplina. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós esquecemos que Deus está em todo lugar. Que todas as coisas que nós falamos, pensamos, enxergamos, que nós fazemos, Ele sabe. Ele está ao nosso lado. Salmo 139 diz isso, que não podemos nos esconder de Deus. E aí vocês enxergam um termômetro da nossa fé. Porque se nós não respeitamos a Deus que está ao nosso lado, como que nós podemos respeitar? Se Ele estivesse fisicamente, como que nós podemos dizer que nós temos fé em Deus? Porque aqui no verso 1 de Hebreus capítulo 11, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Nós não vemos a Deus, nós vemos a sua influência, mas não vemos
fisicamente o Senhor. Então, o abismo que nós nos encontramos entre a verdadeira fé e aquilo que nós somos hoje é culpa de nós mesmos. Eu acho interessante quando os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu quero perguntar honestamente para cada um de vocês: quantas vezes você já pediu para que Deus pudesse aumentar a sua fé? Quantas vezes você clamou: Senhor, aumenta a minha fé? Não acha que você vai ter como essas garrafas que hoje proliferam aqui, né, das mais diversas cores? Você vai pegar 2 litros de fé e vai tomar 300 ml de manhã, mais 500 ml à tarde, mais 1 litro à noite, você vai ser uma pessoa... Não, não é assim que funciona. De maneira alguma. A fé, meus irmãos, ela vem através das provações. Vamos lá, Tiago capítulo 1. São palavras de Tiago. Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da da vossa fé. Interessante, não? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí você pode pensar o seguinte: que raio é essa perseverança? Você já viu a mão de alguém que trabalha com enxada? Ou você já viu a mão de alguém que trabalha na construção civil? Ou que trabalha com as mãos, vamos dizer assim, trabalho braçal. Geralmente são mãos calejadas. Só que nas primeiras vezes que a pessoa começou a trabalhar com aquilo, a sua mão não era calejada. Muito provavelmente machucou, criou bolhas, mas com a constância no serviço, aquilo foi se tornando calejado, a ponto dela poder pegar aí. Por vezes eu vou pegar uma panela, me queimo. Aí vai a Tati lá, pega como se nada tivesse acontecendo. Então, meus irmãos, a perseverança é essa ação de nós aprendermos através das provações. E aí, meus irmãos, versos 5 a 7, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com... Vamos tentar de novo? Peça com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Meus irmãos, não é um negócio assim: Senhor, amanhã eu vou estar andando de Ferrari aqui em Porto Alegre. Eu determino. Uma vez estávamos acho que o Eduardo estava junto, eu, Eduardo, o pastor Roger, já contei essa história para vocês. Parou um camarada ali na frente, tinha na época um Civic bonito, né? Não sei se era do ano. Ele chegou aqui e falou assim: pastor Roger, né? Só ouvindo. Eu vou dar esse dinheiro aqui e amanhã Deus vai me dar um carro zero. Aí o pastor Roger, com toda aquela sabedoria que Deus deu para ele, o pastor disse o seguinte: olha, se você quer dar, você fica à vontade para poder contribuir. Agora, se você vai ganhar ou não carro zero, é Deus que sabe. Eu não me lembro se deu 1 ou 2 semanas, o camarada veio à igreja solicitar que o dinheiro fosse devolvido porque ele não ganhou o carro. Só que a igreja não é banco. As pessoas, elas dão porque elas querem. Sabe, meus irmãos, o maior problema é que nós não entendemos que não é esse tipo de coisa que a fé ela age. Mas é dizer o seguinte: Senhor, esteja ao meu lado nos meus momentos de dificuldade. Esteja comigo nos meus medos. Cuida das pessoas que eu amo. Trabalha no coração daquele irmão que está em dificuldade. É você acreditar que através das suas orações, o Senhor está
trabalhando. Que através das coisas que acontecem conosco, por pior que seja, há um propósito que nós não entendemos. É essa confiança que por vezes nos falha. Isso é uma fé genuína. Pelo nosso tempo aqui, a gente vai ter que deixar para a semana que vem. Então, meus irmãos, vamos terminar lendo Salmo 58, 11. Porque no Salmo 58, 11 vai dizer o seguinte: então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Você pode falar, tá, o que isso tem a ver? Lembra que Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, que é importante crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam? O salmista diz exatamente isso. Ele fala, na verdade, há recompensa para o justo. Você pode pensar, que recompensa? Será que eu vou abrir agora o aplicativo do banco? Vai ter lá 1 milhão de reais? Não. Eu deixo claro para vocês que não é uma tese nova, não é nada que ninguém saiba. Mas aquilo que nós cristãos temos, ou vamos mudar a frase, o que um cristão fiel tem, que os ímpios e os infiéis não têm, é paz. E essa paz, ela não é comprada. Ela não pode ser adquirida senão através da fé. Por vezes, quando lembro da minha história, eu olho para minha esposa e falo, dou graças a Deus porque você está do meu lado. Quem tem uma esposa valorosa ao seu lado, sabe o valor que é você ser bem casado. Quando você passa por lutas, quando você sabe que aquela pessoa está do seu lado, doa quem doer, como diria lá um presidente do Corinthians, haja o que hajar, né? Essa pessoa sempre vai estar do seu lado. Então esse tipo de coisa, meus irmãos, dinheiro nenhum compra. E isso não é um demérito para as pessoas que sofrem, mas um pensamento em Deus que isso pode acontecer na sua vida. Um desejo que Deus vai cumprir com os desejos do seu coração. Essa é a fé. É saber que o Senhor está do seu lado, permitindo das menores às maiores coisas. Então, a diferença é essa, meus irmãos. Uma fé constante, ela vai nos trazer muito mais próximas de Deus. Uma fé oscilante, às vezes embaixo, às vezes em cima, sempre vai nos deixar fracos. E aí, nós é que sofreremos. Nós traremos sofrimento para as nossas famílias, nós traremos sofrimento para a nossa igreja, para a sociedade que precisa de homens e mulheres de Deus que possam viver uma vida digna do Senhor. Então, vamos exercer a verdadeira fé. Eu não sei, meus irmãos, talvez a vontade de Deus seja tirar um de nós voando pelos ares. Talvez. Mas, se não for assim, os nossos olhos um dia contemplarão a face de Cristo. O dia que Ele quiser. Então, meus irmãos, que apliquemos as nossas vidas, porque Deus é um Deus que se agrada de uma fé genuína, que se agrada em recompensar aqueles que nele creem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, em sua presença, damos graças por esse dia, agradecidos por tua palavra, clamando em nome de Jesus que o Senhor nos aumente a fé. Por favor, Senhor Deus, não da maneira que queremos, mas da forma que tu sabes que é mais efetivo para todos nós. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém.